dizer o seguinte: não pode existir nenhuma lei que restrinja a sua vida, a sua liberdade de falar o que pensa. Ao lado disso, existe um Código Penal. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos colegas de bancada e principalmente Vossa Excelência, a nossa audiência. Você facilitou o trabalho e eu vou começar por onde você também começou. Eu não concordo com várias questões, atitudes e ocorrências que a deputada Carla Zambelli se envolveu. Mas eu faço uso aqui de uma síntese do pensamento de Voltaire, que foi um grande defensor da liberdade de expressão. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Então, ela tinha todo o direito de dizer aquilo que ela quisesse, e você explanou muito bem, como eu disse, facilitou o nosso trabalho. Falta tipo que penal, o português, né? Diria para o brasileiro? Não faço ideia. Eu gostaria de ver a tua liberdade de expressão Voltaire. Voltaire, entendi. Peguei a piada. Tá, essa foi muito intelectualizada. Muito bom. A grande questão é isso, né? Você acabou de colocar. Tá se construindo um precedente para novas cassações. E o que mais me chama a atenção, você falou, ainda bem que tem juízes, mas só tem 2, né? O placar foi 5-2. Então, para deixar a gente mais tranquilo, como operadores do direito, devia, no mínimo, ter dado 4-3. Eu posso até imaginar que um deles não concordasse com o que viu e dissesse, não, eu acredito estar certo e vou definir dessa maneira, minha decisão é essa, e desempatasse contra a deputada. Agora não esse tipo de placar 5-2. Isso mostra que é um tribunal extremamente politizado, a exemplo do que ele vê em cima, ou seja, acima dele, TSE, o próprio STF. Nós temos um CNJ concordando em não dar mais guarida à defesa do advogado. Nós temos uma OAB omissa. Coloca tudo isso dentro do mesmo balaio e você vai entender por que deputados com a vertente conservadora estão sendo prejudicados e perseguidos. Mas a OAB não fica escondida mesmo? Não é aquele negócio que a mulher põe no período... Não, são coisas diferentes, Pavinato. É que eu não tinha mais ouvido falar de OAB, eu pensei que era OAB. Tá sumidinha mesmo, né? E vai passar por uma eleição aí num período bem próximo. Para finalizar, nós temos aqui o vilipêndio não só de vários artigos constitucionais, né? Eu posso citar o artigo 5º, inciso 4º, inciso 14, inciso 16, o 53, mas esse já foi vilipendiado há muito tempo, né? Tem deputado que ainda está preso, que ainda está perseguido, mas foi vilipendiado também o 220, né? Onde é dito que nem uma lei poderia retirar a liberdade de expressão do indivíduo ou mesmo de um veículo de imprensa. Ninguém pode cercear o seu pensamento. Mas aqui foi cerceado o pensamento de uma deputada. Ela tem todo o direito, como você disse, Pavinato, de dizer o que ela quiser, ainda que nós não concordemos. Exatamente. Professor Marcelo Sono. É interessante isso, o que o doutor Cláudio Caivano trouxe. Nenhuma lei pode cercear a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento. E vou deixar uma coisa clara aqui, porque os cornos da esquerda progressista aqui no Brasil, eles são muito burros. Aí a gente tem ministro do STF que é muito burro, que não é, né, um simulacro de ministro do STF. É gente que não tem a mínima condição de julgar a banca de TCC. E é ministro do STF. Porque quando se fala isso, nenhuma lei pode restringir a sua liberdade de opinar, isso não quer dizer que isso é uma proteção para cometer crimes. Isso quer dizer o seguinte: não pode existir nenhuma lei que restrinja a sua vida, a sua liberdade de falar o que pensa. Ao lado disso, existe um Código Penal que diz o seguinte: determinados atos da sociedade, ela tem tanto asco que se alguém os fizer é crime. Portanto, existe no Código Penal um dispositivo que diz: você convocar as pessoas para cometer crime, fazer alusão, incitar o crime, isso é crime. Ah, mas isso vai contra a liberdade de expressão? Não.
Você continua livre, inclusive para incitar o crime. Mas se você incitar o crime, esta ação é criminosa. Então você responde por ela. Professor Suano. Inicialmente, meus cumprimentos a ti, a todos à mesa, a todos que nos acompanham. A parte jurídica vocês já expuseram, certamente a Ana Paula vai expor também. Eu vou me preocupar mais com o elemento político que isso envolve. É muito claro a intenção não apenas de retirar a Carla, e vou deixar muito, muito transparente. O problema aqui não é defender ou acusar a Carla Zambelli. Não é disso que se trata. O que se trata é entender o que subjaz a todas essas ações, porque é muito provável que ela não vá conseguir reverter. Ela não vai conseguir reverter, por quê? Porque o objetivo é retirá-la e, junto com ela, todos aqueles outros deputados que, porventura, numa coligação ou que estiveram junto com o partido dela, conseguiram alcançar o cargo de deputado federal. Dentre eles, Sua Alteza Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é, para a tristeza de muitos, para a minha alegria, apenas um pouco triste por ser numa república, mas ele é deputado federal e é um dos principais nomes da defesa do conservadorismo, da defesa da liberdade no Brasil, porque não é só apenas o lado conservador, ele defende a liberdade, defende a propriedade, ele defende aqueles valores tradicionais da nossa sociedade, e ele é uma peça fundamental. Não apenas ele, outros vão ser arrastados juntos com esse ato, se porventura chegar no recurso, e eu não acredito, com todo respeito aos juristas aqui presentes, eu não acredito que o recurso produzirá uma prova ou produzirá um efeito que seja positivo para Carla Zambelli, exatamente para aquilo que foi falado. Estão politizados e ideologizados. Veja, eu posso estar enganado, eu sei que juízes são seres humanos e eles também têm os seus gostos, suas perspectivas, suas ideologias, mas me choca quando eu vejo que juízes antecedem suas perspectivas subjetivas ao invés da lei. A lei é que deve ser o ponto principal. A partir de então é que ele deve colocar aquilo que diz respeito aos seus gostos e preferências. Por exemplo, quando você falou a respeito da crítica, é muito triste quando a gente vê no Brasil a forma como as pessoas interpretam crítica. A crítica não é falar mal de ninguém. A crítica é dizer qual é o limite de aplicação de uma afirmação sobre a realidade. Porque não significa que está errado, porque significa apenas que o indivíduo não incorporou outros elementos que ele poderia ter incorporado para fazer o seu juízo, para fazer a sua afirmação. É isso que significa crítica. Às vezes a crítica, quando ela mostra o limite da aplicação, ela acaba elogiando tudo aquilo que foi feito por aquele que está sendo criticado, indiretamente, porque diz, olha como foi brilhante, mas tem esses elementos que ele não tinha condição de ver naquele momento. Por isso que eu estou apresentando a crítica. E, no entanto, eles matam a possibilidade da crítica. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que a verdade absoluta está com ele, não tem mais nada para ser revelado. Aí é que está a maldade, a mediocridade e o limite dessa gente. Porque eles não conseguem entender o contexto da liberdade que está junto com o contexto da crítica. E como a crítica é positiva para a sociedade, inclusive para eles. Que eles, entendendo a crítica que foi feita, podem mudar, mas não é disso que se trata. Está tudo politizado de uma maneira tal que quando você observa e diz, bom, talvez seja por causa da qualidade das nossas leis, com todo respeito, eu não sou jurista, vocês são juristas, podem interpretar, mas quando a juíza apresentou a lei, não existe coisa que é um guarda-chuva tão grande quanto o que está escrito aqui, razão pela qual fica com a avaliação subjetiva de cada um. Quando nós temos a sorte de ter uma juíza bem intencionada, uma mulher de um grande valor que nem essa, ela diz, meu Deus, como isso aqui é um grande guarda-chuva, esse guarda-chuva comporta inclusive o que eu estou falando. Por que nós não vamos para esse lado? Porque o objetivo não é trazer a verdade. O objetivo é caçar todos aqueles que discordam de nós. Aí é que está a minha angústia. Eu não sei se isso esclarece alguma coisa, mas a minha angústia, eu tenho certeza que ela é compartilhada por parte expressiva da sociedade brasileira. Mas, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.